Olá, pessoal. Dando continuidade à produção de cachaça, vamos falar um pouco mais sobre destilação. Então, o que é destilação? É o processo de volatilizar líquidos pelo aquecimento, condensando-os a seguir, objetivando especialmente a purificação ou formação de produtos novos por decomposição das frações. Iremos mais à frente falar um pouco dessa decomposição de frações, mas o processo destilatório nada mais é do que eu aqueço um líquido e separo primeiro aqueles que se volatilizam primeiro, ou seja, tem um menor ponto de ebulição. Na produção de cachaça, deve-se considerar ainda a formação de componentes em virtude de reações que ocorrem dentro dos alambiques de cobre, que funcionam como verdadeiros reatores. Então, a gente sabe que compostos que são volatilizados a partir da destilação do fermentado do mosto de cana reagem com o cobre e são vários os efeitos. Um deles é a saponificação. Então, falando um pouco mais, a gente tem duas fontes principais de calor utilizados aí para a gente conseguir destilar esse mosto fermentado. É o vapor de caldeira e o fogo direto. Quando eu utilizo vapor gerado na caldeira, eu tenho uma serpentina, onde o vapor superaquecido passa por dentro da serpentina, aquece a serpentina metálica, e essa serpentina metálica vai aquecer o mosto fermentado dentro da panela de destilação. Com isso, eu consigo vaporizar os voláteis, principalmente no início, álcoois. Quando eu tenho fornalha ou calor direto, eu uso uma fonte para queima, pode ser lenha, madeira de eucalipto, mas o próprio bagaço seco da cana, para aquecer o fundo dessa panela. E esse aquecimento que vai aquecer o mosto fermentado e promover a destilação. Mostro para vocês um vídeo comparando essas fontes de calor. Confesso que quando eu comecei a produzir cachaça e comprei o meu primeiro alambique, e até mesmo quando eu comprei o segundo alambique, eu não conhecia o modelo a vapor, eu só conhecia esse modelo aqui, a fornalha. E eu olhava para aquelas fotos do alambique modelo a vapor e sem saber, eu ficava imaginando como que apenas o alambique, por uma estrutura, como que o fogo pegava ali por baixo. Porque eu não conhecia, realmente o fogo não pega na parte exterior do alambique. O modelo fornalha, que é esse aqui, sim, é um modelo fogo direto, como vocês podem ver. A gente coloca aqui, a gente precisa do auxílio de uma fornalha como essa, que vai dar o utensílio de girar o fogo ali, pegar no fundo da panela e nas laterais, e uma chaminé para direcionar a fumaça. Porém, no alambique modelo a vapor, você precisa de uma caldeira. E essa caldeira que vai fazer o aquecimento e em tubulações você vai chegar no alambique com uma forma de serpentina e ali sim vai gerar o aquecimento necessário para se destilar. Bom, os dois alambiques ele tem a função de destilação e para isso vai precisar desse aquecimento, como eu disse. Esse modelo fogo direto, quais que são as vantagens dele? Ele tem um investimento menor. Se você está começando agora e quer ir mais com calma, ele se torna um investimento mais barato, justamente porque é um fogo direto. Quais são os cuidados que você vai ter que ter? O alambiqueiro, que vai realizar a tarefa de destilação, ele precisa colocar um fogo mais contínuo. A gente utiliza aqui o bagaço ou a lenha. E durante você alimentar esse alambique, a fornalha, durante a destilação, ele precisa ter um conhecimento para poder estar 100% presente nessa ação, fazer a destilação de forma mais uniforme, de forma mais igual, porque nisso vai ter uma cachaça de maior qualidade. Já o modelo a vapor, uma vez que você alimenta a caldeira e por forma de tubulação e serpentina, ela consegue manter o fogo ali desde que você controle as tubulações, as vazões. E então você consegue ter um controle um pouco maior, mas os dois modelos produzem uma cachaça, tem tudo para produzir uma cachaça de igual qualidade, digamos assim, desde que o mestre alambiqueiro ou alambiqueiro esteja bem treinado, ele entenda como funciona o alambique, como funciona a destilação para estar realizando a tarefa. O modelo a vapor, como eu disse, o investimento se torna um pouco mais alto, digamos assim, uma vez que a caldeira, na maioria das vezes, ela tem um preço maior do que o alambique. Porém, quais são as vantagens de trabalhar com ela?
ela tem um fluxo maior, mais rápido, digamos assim. Uma vez que você faz uma destilação, assim que você termina a primeira destilação, você pode descarregar o alambique com o vinhoto, separar o vinhoto, levar para o tanque, higienizar o alambique, jogar uma água ali dentro do alambique e já providenciar a próxima destilação. Então se torna mais rápido. Nesse alambique aqui você precisa dar um tempo para resfriar um pouco. Colocar um pouco de bagaço molhado ali debaixo, esperar em torno de uma meia hora, uns 40 minutos para poder iniciar a nova destilação, a segunda alambicada, digamos assim. Então, qual que seria a maior vantagem, comparação entre um alambique modelo fogo direto e o modelo a vapor? Seria a quantidade de alambicadas que você consegue fazer durante o mesmo dia. Então, se nesse aqui você consegue fazer, no nosso caso aqui a gente já fez 3 destilações, você começa bem cedo e termina tardezinha. Já o alambique modelo a vapor você consegue fazer mais rápido essa tarefa. A tarefa de destilação se torna mais rápida, porém tem um custo um pouco mais alto. Outro fator positivo do modelo a fornalha, que como você tem esse aquecimento por tubulações, você consegue higienizar todos os outros equipamentos por forma de vapor. É um vapor, um vapor quente, então você consegue higienizar as dornas de fermentação, as dornas de diluição, todos os equipamentos e utensílios que você usa para produzir cachaça. Se você não tem um alambique modelo a vapor, você pode também higienizar, lavando bem, passando um álcool 70, esfregando, enxaguando, realizando uma higienização todos os dias. Então, antes de você decidir qual alambique você vai comprar, qual alambique você vai investir, você precisa primeiro se planejar, o tamanho da produção que você quer realizar. Se você já produz, se você quer aumentar a produção, se você quer realmente produzir mais alambicados durante um determinado tempo. Então é isso que vai fazer a diferença de você comprar um alambique modelo fornalha ou um alambique a vapor. Então, as substâncias sólidas presentes no mosto fermentado podem estar em suspensão ou em solução, mas elas devem ser eliminadas para evitar que elas se queimam, principalmente no calor direto. A destilação deve ser lenta e gradual, para favorecer a formação e separação dos compostos aromáticos ainda no equipamento de destilação. Na produção artesanal de cachaça, a destilação é realizada em alambique de cobre. Já na produção industrial, a destilação é feita em grandes colunas de destilação, geralmente de aço inox. Estou aqui exibindo uma imagem do alambique bem simples, que é utilizado para pequenas e médias destilarias, os famosos alambiques artesanais, onde eu tenho uma panela com uma fonte de calor. Essa fonte pode ser serpentina ou fogo direto. O líquido é aquecido, os voláteis sobem, passam dentro do condensador e caem para serem condensados dentro de uma serpentina imersa num banco de frio. Já na destilação sistemática, utilizada em destilarias de grande e média capacidade, eu uso colunas de destilação. Essas colunas de destilação funcionam praticamente da mesma forma no seu início, onde eu tenho vapor superaquecido, aquecendo o mosto em fermentação. Aqui eu já não tenho a possibilidade de uso do fogo direto. Eu aqueço, os voláteis sobem, passam pelos pratos teóricos dentro da coluna. Eu recolho o meu vapor, ele se condensa. Posso ter uma retrogradação ou retificação, onde eu volto parte desse recolhido para os pratos, para aumentar a chance de purificação. Aqui do lado, eu mostro os vapores subindo, ele passa pela calota em cima do prato. Se ainda superaquecido, ele continua subindo, passa pela calota. Se ainda superaquecido, ou seja, um volátil com alto ponto de ebulição, ele continua subindo. Chegou no prato onde o ponto de ebulição dele se equaliza, ele pode, por exemplo, condensar. E o líquido volta a descer para a panela de destilação e volta novamente a vaporizar. Então, a bidestilação da cachaça. Alguns alambiques artesanais fazem uma segunda destilação para reduzir a quantidade de compostos secundários. Isso pode atuar na melhoria da qualidade sensorial e aumentar o teor alcoólico. Mas muito cuidado com a segunda destilação, porque pode concentrar também elementos ruins, como
voláteis não desejáveis na cachaça, por exemplo, o metanol, que deve ser corretamente separado. Esse produto é então submetido pós segunda destilação e envelhecimento, resultando na modificação da composição e características pelo contato com a madeira. Mostro para vocês agora um vídeo comparando o alambique artesanal com colunas de destilação das grandes destilarias. Nós vamos falar hoje da diferença entre o sistema de produção de alambique e o sistema de produção industrial, tá? O sistema de produção de coluna, né, que é o sistema industrial, ele é um sistema onde o tempo todo está entrando vinho aqui, o tempo todo está saindo destilado aqui. Esse destilado pode ser rum, uísque, cachaça, né? E o tempo todo está saindo vinhoto e o tempo todo está subindo vapor. Eu tenho pratos aqui, né? Esses pratos são reguláveis para você sair uma graduação alcoólica determinada. No sistema de alambique já é diferente. Cada dorna de fermentação corresponde a um alambicado. Então, essa dorna aqui vai ser uma alambicada, essa dorna aqui vai ser outra e essa dorna aqui vai ter outra. E podem dar produtos totalmente diferentes. Aqui eu posso ter uma cachaça ou um rum ou um uísque com determinada acidez, aqui vai ser outra e outra, certo? Então, esse sistema aqui, eu consigo separar produtos de cabeça, que a gente já trabalhou em outro vídeo, coração e cauda. Na cabeça eu tenho metanol e aldeídos, que são produtos não interessantes porque dão ressaca. O coração é a parte nobre do destilado e a cauda vai ter altos períodos de cadeia longa, como também foi falado no vídeo anterior. Aqui, o sistema de fermentação da produção industrial, produção de coluna, ele utiliza catalisadores, ou seja, formas de acelerar esse sistema, com micronutrientes, com antibiótico também, para eliminar bactérias, tratamento ácido também com o objetivo de eliminar bactérias. E esse conceito, ele pode ser até interessante para usina de álcool, mas para o produtor de cachaça, de ou destilados, como rum, uísque, para mim não é interessante. Por quê? Qual que é o conceito importante que o produtor tem que ter? Que mesmo, por exemplo, na minha boca tem bactéria, no meu intestino tem bactéria, mas eu estou saudável. Ou seja, na fermentação da cachaça de alambique, a gente trabalha com uma fermentação natural, sem utilização de antibióticos. Qual que é o objetivo disso? O objetivo é eu favorecer a levedura, dando condições ideais de temperatura, de pH, de higiene, de diluição, que favoreça com que a levedura domine e não deixa o domínio da bactéria. E quando, por algum motivo, a bactéria dominar, você vai jogar fora esse fermento e começar uma nova fermentação. Outro ponto importante é a velocidade da destilação. Então, a produção do sistema de coluna, você consegue até 500 mil litros dia, a maior fábrica. Enquanto que aqui na produção de alambique existem fábricas de até 5 mil litros dia, mas o normal, em média, são fábricas de 300 litros por dia. Ou seja, você consegue uma produção, não consegue produzir muito. É lógico que se você tiver uma cadeia de alambique, você consegue produzir muito. Mas o normal são fábricas de 300 litros por dia. E o importante de entender é que quanto mais rápido a destilação, pior para a qualidade. Antes se achava que cachaça boa ou destilado bom era em alambique pequeno. Não é. Se eu tiver um alambique grande e eu alambicar devagar, eu consigo fazer uma cachaça boa. A questão é cachaça boa, destilação lenta. E o que acontece aqui no sistema de coluna?
Por volume que eu produzo por dia, eu não consigo destilar de forma lenta. Então, por mais que se fale, não, a coluna é de inox, mas por dentro tem pratos de cobre, a velocidade é muito alta, se destila muito rápido. E com isso, gera questões de aromas e paladares indesejáveis, que às vezes a cachaça de alambique ou o destilado de alambique não vai ter isso presente. Bom, outro ponto que é o envelhecimento, aí nesse caso, dos dois lados, tanto da questão de alambique como da questão da industrial, está se fazendo um grande investimento, melhorando os tonéis, comprando tonéis novos. Então eu tenho observado dos dois lados muito investimento em qualidade de envelhecimento, em qualidade de tonéis, Antes o envelhecimento era em tanques enormes, no caso da industrial, mas hoje tanto a industrial como a de alambique vem fazendo grande investimento no sentido de melhorar a parte de envelhecimento. Um outro detalhe importante é a questão do produto final. Qual que é a característica principal do produto de alambique? O produto de alambique, ele tem um aroma mais equilibrado. Por quê? Porque ele tem mais componentes secundários, certo? E aí a gente percebe um aroma onde você tem frutado, você tem adocicado natural, sem adição de açúcar, você tem um alcoólico bem discreto, E isso aí faz com que o produto fique equilibrado. Já o produto industrial, se você pega ele logo que sai da coluna ou no produto novo deles, da cachaça industrial, você vai perceber que ele destaca mais o alcoólico. Às vezes, para disfarçar esse alcoólico, há necessidade de adição de açúcar, Alguns já estão também retirando esse açúcar, mas mesmo assim a gente percebe esse destaque do alcoólico, ou seja, o produto é um pouco mais desequilibrado. E aí é lógico que existe produtores de cachaça de alambique que fazem uma excelente cachaça, mas também existe cachaça de alambiques onde não são feitas a separação da cabeça e da cauda, onde a destilação é feita de forma rápida e aonde não se toma os devidos cuidados com relação à padronização. Então esse produto também não vai ser bom. Mas no sistema de cachaça de alambique, eu tenho condição de ter um produto com muito mais qualidade do que o sistema industrial, justamente pelas formas e pelos motivos que eu acabei de citar. Então é importante, pessoal, uma observação. Na destilação em alambique, deve-se ter o cuidado de sempre separar as primeiras frações, que é a cabeça, e as últimas frações, que é a cauda, da parte central do processo destilatório, que é o coração ou a cachaça propriamente dita. Então, as frações desse destilado. Na cachaça de cabeça, é aquela que volatiza primeiro e eu separo primeiro no processo artesanal. Eu tenho cachaça de cabeça, de coração e de cauda. Cachaça, na verdade, só coração. Então, o que eu tenho? Na cabeça, a primeira fração a ser separada, ou seja, no início do processo destilatório, eu tenho uma alta graduação alcoólica, mas tem presença de metanol em uma grande quantidade de compostos voláteis, como aldeídos e ésteres, que podem trazer dor de cabeça. Isso representa 5 a 10% do volume destilado. Mas quando você começa no processo destilatório e você não sabe mais ou menos quanto que isso representa, você pode medir em função do volume da panela. Isso representa de 0,5% a 1% do volume da panela. Ou seja, numa panela de 1.000 litros, a cabeça representa de 5 a 10 litros. Ou seja, eu tenho 1.000 litros de mosto fermentado, os 10 primeiros litros eu tenho que descartar. Já no coração, que é a cachaça propriamente dita, eu tenho uma mistura de água e álcool. Como que eu sei o quanto que eu vou separar? Pode ser separando pelos
pequenos alambiques artesanais, até quando eu vejo que começa a turvar, mas o ideal é que você tenha um alcômetro e vá medindo aquilo que você está recolhendo até começar a passar 38% de álcool ou 38 graus de EL. Já a calda ou vinhoto ou o que sobra na panela. Eu tenho ácidos, tem álcools superiores, tem resto de levedura, tem o vinhoto propriamente dito. Ele, a gente sabe que ainda é rico em nutrientes, principalmente pelas leveduras, do resto de compostos nitrogenados do caldo de cana. É tudo, então, que restou na panela. Eu posso ter outro uso para ele como um resíduo ou subproduto, mas mais à frente eu falo sobre isso. Então, cobre nos pequenos alambiques artesanais. O alambique deve conter algumas peças de cobre para evitar os odores e sabores desagradáveis que possam ter no destilado aí do fermentado de cana, mas sem excesso, para que a bebida não contenha resíduo desse metal superior a 1 ppm, como especifica a legislação. Ou seja, pode ser necessário ter um filtro para retirar o excesso de cobre, quando o seu equipamento é completamente de cobre. Então, pessoal, nessa imagem aqui eu mostro como recolher o destilado. Nessa imagem aqui, provavelmente já se retirou a fração de cabeça. Como eu sei disso? Porque aqui estamos usando 2 vasilhames iguais. Tombo o meu cano de despejo para esse tambor, recolho até ele encher, viro o meu cano de despejo para esse tambor, recolho e retiro esse e coloco o novo vasilhame. Assim que encher esse, faço a mesma coisa. Tomo para cá e vou fazendo isso ordenadamente, observando, claro, o teor alcoólico com o alcoólmetro colocado no vasilhame. O envelhecimento da cachaça. Como eu disse no início da aula anterior, a gente pode ter uma cachaça que é envelhecida, desde que eu use 50% na mistura de uma cachaça que ficou pelo menos 1 ano envelhecendo em tonéis de madeira. Durante o envelhecimento, ocorre um conjunto de reações que vão promover alterações de cor e melhoria do aroma e sabor do produto. Geralmente, o envelhecimento ocorre em tonéis de madeira, onde a bebida vai passar por um descanso e reações de oxidação e esterificação entre os componentes da madeira e o destilado ocorrem. Isso vai promover a formação de compostos aromáticos que vão remeter àquela madeira de origem, podendo ser normalmente carvalho, amburana, amendoim, entre outros. Durante o armazenamento também podem ocorrer trocas com o ambiente em função principalmente da umidade relativa do ar ambiente onde estão armazenados os tonéis. Locais que são frescos e limpos são os desejados. Quando eu tenho um local com ar seco demais, isso pode provocar a evaporação da água de dentro do tonel, porque a água migra pelos poros da madeira. Se o ar externo for úmido demais, pode ocorrer uma saída de álcool. Por quê? Porque o ambiente já tem água demais, o álcool passa a migrar pelos poros da madeira. Então, é desejável um local que seja fresco, não muito seco e bem limpo. O período de envelhecimento vai demandar do produto e do poder econômico do proprietário do alambique. Como assim? Se eu tenho uma demanda muito alta pela cachaça recém-destilada e o preço é bom, não justifica muitas vezes eu ficar demandando espaço e tonéis para envelhecimento. Mas, caso eu tenha uma reserva financeira que me dá liberdade, que me mantém por um determinado período de tempo, eu posso colocar a cachaça para envelhecer, porque o valor agregado que ela vai ganhando ao longo do tempo é significativo. Por exemplo, em alambiques tradicionais, colocando uma conta básica aqui, onde uma cachaça recém-destilada, cachaça branca, tem um valor aí de R$5 o litro, ainda não engarrafada, ela envelhecida pode passar para R$10, R$12 o litro, quando envelhecida por 1 ano. Quando ela é envelhecida por 2 anos, R$16, R$18 o litro, e assim por diante. Aqui só para ilustrar
Local de estoque tem que ser diferente de local de envelhecimento. No caso aqui, é de um alambique onde ele tem estoques de tonéis metálicos para colocar externamente ao galpão a sua cachaça de cabeça ou metanol para ser redestilado e provavelmente aí fornecer álcool combustível para algum veículo, algum trator da empresa. Ele não pode estar armazenado junto com os tonéis onde a cachaça está envelhecendo, para não ocorrer possibilidade de contaminação. Por isso, mais uma vez, não utilizar o mesmo vasilhame para cachaça de cabeça, que contém metanol, com o recolhimento da cachaça em si, para não correr o risco de uma contaminação cruzada. Mostro para vocês agora um vídeo falando sobre o envelhecimento da cachaça. A cachaça, assim como o rum, o uísque e o conhaque, logo após destilados, ainda não estão prontos para o consumo. É preciso de pelo menos uns 2 meses de descanso para completar as propriedades sensoriais de aroma e paladar. Antes de ser colocado no mercado, o produto deve ser acondicionado em recipientes apropriados, de ferro, de madeira ou outro material, em lugar fresco e bem protegido, evitando temperaturas altas. A cachaça que acaba de ser destilada é bem clara, tem gosto agressivo e levemente amargo. A cachaça envelhecida em madeira tem aparência amarelada ou dourada, cheiro e sabor diferentes e com melhor qualidade. Especialistas dizem que a cachaça fica macia, aveludada, atenuando a sensação desidratante do álcool presente. Para manter a boa qualidade da cachaça conseguida até este ponto, é preciso que a técnica do envelhecimento seja também um processo artesanal. Técnicas artificiais ou fórmulas químicas devem ser evitadas. O processo de envelhecimento não melhora uma cachaça ruim quando nova. E também, cachaça padronizada quimicamente não é o mesmo que cachaça envelhecida. O envelhecimento se dá com o produto estocado em barris ou tonéis de madeira. O carvalho é a madeira tradicional e mais recomendada, mas devido à dificuldade de ser encontrada, outras madeiras como cedro, freijó, bálsamo, vinhático, ipê, peroba, cerejeira, jatobá, jequitibá, angelim-pedra, amburana, entre outras, conforme as preferências e disponibilidades regionais. Os barris devem ser estocados em adegas, como essas que você está vendo. Locais frescos, com temperaturas de 15 a 20 graus Celsius, umidade relativa de 70 a 90%, com arejamento natural e limpos. Estas instalações devem ter pé direito de 5 metros, paredes externas espessas, de preferência com camadas de ar isolante para manter a temperatura estável, e pequenas janelas distribuídas para melhor ventilação. Este fabricante de cachaça tem nessa adega cerca de 2.400 barris de 200 litros cada, e tonéis de 20.000 a 40.000 litros, lacrados com selo de segurança e garantia do Ministério da Agricultura, atestando o envelhecimento fiel da cachaça. Esta safra, por exemplo, é de 95. Aqui você vê uma adega tradicional, histórica das fazendas de cachaça em Minas Gerais. O período mínimo ideal para uma cachaça ser considerada envelhecida é de 12 meses. Filtração. Eu faço a filtração pré-envase para remover possíveis impurezas, fragmentos de madeira, algo que estava no tonel, algo que estava no equipamento de destilação, que possivelmente foi desprendido e passou no processo destilatório. Essa filtração pode ser realizada por um filtro normal ou por filtro de membranas. Feito essa filtração, eu coloco minha cachaça em tonéis, em tanques para padronização. Para que eu quero fazer uma padronização? Para estabelecer um padrão uniforme para a bebida produzida durante toda uma safra. Eu sei que tonéis de madeira diferentes podem fornecer propriedades sensoriais diferentes para o meu produto. E eu não posso lançar no mercado 200 litros com uma característica, 200 com outra. Eu devo padronizar o meu produto. Então, eu coloco mistura proporcional desses tonéis dentro de um grande tanque para padronizar a minha bebida e para lançar ela com uma característica inerente ao lote anterior, para eu ter um padrão de identidade e qualidade da minha bebida.
Bebida com os parâmetros desejados devem garantir uma bebida de acordo com os padrões de qualidade, ou seja, eu tenho que ter características inerentes e sensoriais ao meu produto e também garantir a qualidade e segurança do consumidor. Feito isso, padronizada a bebida, eu posso ir para a seção de engarrafamento. A cachaça, o normal é que ela seja condicionada em embalagens de vidro. Embalagens de 1 litro, 750 ml, 500 ml, quando ela vai ficando mais gourmetizada, com mais de poder aquisitivo maior. Esse envase pode ser manual, pelos pequenos alambiques artesanais, ou geralmente é mecânico, pelas grandes destilarias. Uma forma bem artesanal de prover esse engarrafamento é, a partir do tanque pulmão, eu passar a minha cachaça com um pequeno tanque pré-invase, passo essa cachaça por um filtro para reter impurezas, e no equipamento aqui embaixo, com vários bicos, eu coloco as garrafas pré-lavadas, pré-rinçadas e enxaguadas, para envasar essa cachaça e posteriormente ser tampada ou arrolhada. Então esse é um equipamento bem rudimentar, mas bem tradicional nos pequenos alambiques artesanais. Os resíduos dessa produção de cachaça. O que gera a produção de cachaça? No campo, gera uma palha seca, que eu deixo ela no campo para fazer cobertura do solo. Ponta de cana, eu posso recolher como volumoso para gado, favorecendo a ruminação, ou deixo no campo como cobertura do solo. O bagaço, eu posso secá-lo para combustível para fornalha, ou posso também deixar como cobertura para solo, depois voltar ele para o campo. Cabeça da destilação, eu posso redestilar como álcool combustível, ou entrar no processo de redestilação para outros fins, como possivelmente comercializá-lo como metanol mesmo. Vinhoto. Posso utilizá-lo como complemento alimentar para gado ou para adubação do solo, desde que corretamente diluído. Lembrando aqui, pessoal, quando eu faço redestilação da cabeça para produção de álcool combustível ou para a venda do metanol fracionado, não pode ser no mesmo equipamento de destilação primária da cachaça. Mostro para vocês, para finalizar essa parte da cachaça, da produção de cachaça, um vídeo do invase tradicional da cachaça. Dando continuidade à aula de hoje, vou falar para vocês a partir de agora sobre produção de refrigerantes. Uma definição formal de refrigerante. Refrigerantes são bebidas gaseificadas, obtidas pela dissolução em água potável, ou seja, de qualidade, de suco ou extrato vegetal, e pela adição de açúcar ou edulcorantes, que são os adoçantes. Para serem considerados refrigerantes, as bebidas deverão obrigatoriamente ser saturadas de CO2, dióxido de carbono, industrialmente puro. Então, histórico. Em 1750, Gabriel Venel obteve CO2 a partir da reação de ácido clorídrico com carbonato de sódio num recipiente fechado. Ele foi o primeiro a produzir a água gasosa artificial. Em 1767, David McBride, em Paris, teve uma iniciativa de criar a empresa Limonadiers. Ele apresentou uma bebida que misturava água com suco de limão e açúcar. Então, são os primórdios aqui de água gasosa e de um suco adoçado, mas a mistura dos dois veio a produzir aí o primeiro refrigerante. Em 1775, J.M. Nutt desenvolveu o primeiro equipamento para a produção de água mineral. Ele criou condições para carbonatar sucos. Em 1772, Joseph Priestley foi o primeiro a fazer as experiências para gaseificar líquidos. Em 1830, que se iniciou a comercialização da água mineral com gás, tanto natural como artificial, ou seja, água mineral gasosa que é naturalmente gaseificada e recolhida dessa forma na fonte, ou a partir da gaseificação com CO2 obtido pela reação mostrada anteriormente.
Em 1870, Townsend Speakman produz o primeiro refrigerante com adição de flavorizantes e suco de fruta. A bebida chamada refrigerante porque já era carbonatada. Os farmacêuticos, na mesma época, tentaram desenvolver bebidas gaseificadas com propriedades curativas. E isso levou ao aparecimento de refrigerantes com novos sabores, como lima, limão e o sabor cola, lançado em 1886 pela famosa empresa Coca-Cola, atualmente famosa na época iniciando seus trabalhos. Coca-Cola, então, criada em 1886 pelo farmacêutico John Pemberton, que viveu de 1831 até 1888, nos Estados Unidos. E a Coca-Cola era vendida em farmácias como um auxiliar para ajudar aí na digestão. Só que a massificação só veio no século XX, com a publicidade de marcas como a Coca e a Pepsi, que hoje são conhecidas em todo o mundo. O mercado. O Brasil é o terceiro maior mercado de refrigerante do mundo, comercializa em torno de 16 bilhões de litros ano. E ele vem depois dos Estados Unidos com 51 bilhões e o México com 17 bilhões de litros, dados de 2016. O mercado brasileiro de refrigerantes ainda se encontra em grande potencial de expansão. Por quê? Porque o consumo per capita no Brasil é reconhecido como baixo, quando comparado com índices de consumo de países cujas características geográficas e climáticas não são propícias ao consumo de refrigerantes durante o ano todo. O Brasil é um país quente, seco, onde tomar um refrigerante realmente nos auxilia a ter um conforto nessas épocas. O brasileiro consome, em média, 75 litros de refrigerante ao ano, dados de 2017, o que o coloca em 12º lugar no ranking mundial de consumo. É o terceiro em produção e 12º em consumo. O que só para ilustrar os sabores mais comercializados. Então a gente tem mais de 50% com sabor cola, principalmente aqui Coca-Cola e Pepsi-Cola, seguidos com 22,5% de Guaraná, sabor laranja, os principais representantes Fanta e Suquita, com quase 11%. Limão, a gente tem Sprite, soda limonada aí, com praticamente 6,6%, seguido de uva, principal representante Fanta Uva, 3,4%, e todos os outros sabores, como tutti-frutti, tônica, sabores cítricos, refrigerante maçã, como Guarapã, com 4,4%. A produção dos refrigerantes. A produção de refrigerante em 2016, como já dito, foi de 16 bilhões de litros. Nós temos registrados em torno de 820 fabricantes de refrigerantes no Brasil. Comparando aí com outras indústrias, mais ou menos 500 fabricantes de sucos, mais de 240 fabricantes de outras bebidas não alcoólicas, como chá, isotônicos, energéticos, água de coco e etc. E mais de 500 fabricantes registrados aí de água mineral. Isso é um dado antigo, mas é interessante, que mostra como que a indústria de refrigerante é forte. Mas pensando diretamente em mercado, grandes conglomerados ainda controlam parte dessas fábricas. A maior concentração de fábricas de refrigerante de consumo e de produção ocorre nas regiões sudeste e sul do Brasil, pelo poder aquisitivo. Então, voltando um pouco mais para a legislação, definição legal. Vem de um regulamento pelo decreto 6.871 de 2009 do MAPA, tem uma portaria de 544 do MAPA de 1998, a resolução 389 do Ministério da Saúde, que traz a disposição sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, definindo e normalizando o refrigerante como bebida gaseificada, não alcoólica, ou seja, não pode ter refrigerante alcoólico, obtido pela dissolução em água potável de suco, essências ou extratos vegetais e açúcar, obrigatoriamente saturado com dióxido de carbono industrialmente puro. Então, o refrigerante tem normas do Ministério da Agricultura, mas também do Ministério da Saúde. Os ingredientes. A produção de refrigerante tem como principais componentes os seguintes produtos: a água, seu maior constituinte, adoçantes, que a gente pode ter aqui açúcar ou edulcorantes artificiais, acidulantes, corantes, aromatizantes e o CO2.
A gente sabe que o refrigerante é um produto normalmente ácido. A água, seu maior constituinte, deve ser límpida, inodora, livre de micro-organismos, declorada, porque o cloro modifica o aroma e o sabor. Ou seja, as características que remetem a sabor e aroma do refrigerante não podem ser providos pela água. A água não pode ser dura, porque pode levar à precipitação de carbonatos e forçar aí um acúmulo, uma deposição deles no fundo da garrafa, que descaracteriza um pouco o produto. Água de poço subterrâneo, do lençol abaixo da camada rochosa, é ideal para usar no processamento de refrigerantes. Mas, claro, dentro da indústria, ela passa por um processo de purificação, filtração, descontaminação, entre outros. O açúcar. O mais utilizado pelas indústrias é o cristal, que tem menor custo. Mas o refinado também é utilizado, ele tem melhor qualidade, mas a gente sabe que na indústria do açúcar refinado ele tem adição de amido para evitar aí potencial higroscópico e tem adição de enxofre. E isso, para clareamento do açúcar, pode transferir algum sabor aí para o refrigerante, o que não é desejado. O normal é que não se use açúcar escuro, como mascavo, apesar de barato, comprando direto da indústria, mas isso pode interferir um pouco na coloração e também no sabor do refrigerante. Mesmo comprando cristal, que tem menor custo, no processo de charuparia, de dissolução desse açúcar, o açúcar vai ser tratado, vai ser purificado também, vai ser filtrado para reduzir a pigmentação e também composto de sabor. Observação: não é permitida a associação de açúcares naturais com edulcorantes artificiais na fabricação de refrigerante. Então, outros aditivos para proporcionar aí o dulçor ao refrigerante são os edulcorantes artificiais. É utilizado ainda pela indústria de refrigerantes acesulfame-cal, ciclamato, aspartame, dentre outros. São substâncias, então, que conferem sabor doce, o dulçor, às bebidas em lugar da sacarose. Existem refrigerantes que têm aí o uso aí do xilitol, da xilose, da estévia, para adoçar de forma aí mais natural, sem proporcionar muitas calorias. As bebidas de baixa caloria, como Diet, Light e Zero, seguem os padrões de identidade e qualidade das bebidas correspondentes, com exceção do teor calórico. Logo, deve haver a substituição aí do açúcar de origem da bebida normal pelos edulcorantes nas bebidas Diet, Light e Zero. O poder adoçante, para comparar aí, a sacarose tem um poder adoçante 1 com valor calórico 4. O aspartame tem um poder adoçante 200 vezes maior que a sacarose, com valor calórico 4. Sacarina, 300 a 400 vezes, com valor calórico 0. Ciclamato, 40 a 60 vezes, com valor calórico 0. Esteviosídeo, a estévia, 300 a 400 vezes, com valor calórico 0. Seria muito interessante se só fornecesse o poder adoçante. O problema é, esses compostos têm outros componentes que também interferem no sabor e não só no dulçor. Por isso, não pode ser só substituição simples. Tem que ser feito um combinado para essa substituição, para que o refrigerante não fique com gosto de remédio. O CO2. Carbonatação dá vida ao produto, realça o paladar e a aparência da bebida. A ação refrescante associada à solubilidade dos gases em líquidos vai diminuindo aí com o aumento da temperatura. Então, quando eu vou carbonatar a bebida, isso tem que ser feito sempre a frio. CO2 dá uma picância agradável ao consumo. Ou seja, quando você toma o refrigerante e o mantém na boca fechado por um tempo, você vai sentir esse pinicar aí do CO2 na língua. Os principais sabores aí utilizados. O Guaraná tem que ter no mínimo 2% peso-volume de semente de Guaraná do gênero Pauline ou seu equivalente em extrato por 100 ml de bebida. Sabor cola. É utilizada a semente de noz de cola ou o extrato de noz de cola. Laranja. Tem que ter no mínimo 10% volume de suco de laranja natural. Soda. É água potável gaseificada com dióxido de carbono,
com uma pressão superior a 2 atmosferas a 20 graus, podendo ser adicionado de sais. A soda aromatizada, por exemplo, soda limonada, é adicionada de sais aromatizantes naturais, como o suco de limão. A água tônica de quinino é o refrigerante com 3 a 5 mg por 100 ml de quinino ou seus sais e contém 10% de açúcar. O sulfato de quinina é um alcaloide de gosto amargo com funções antitérmicas, antimaláricas e analgésicas. Mas para que a água tônica tenha uma função antimalárica, ela deveria ser tomada em centenas de litros, o que quer dizer que o teor de sulfato de quinino na água tônica é muito baixo. Logo, não pense em combater a malária com a água tônica. O suco e o extrato vegetal, a água e o açúcar, então, formam a base de um refrigerante. A quantidade mínima de suco e ou extrato vegetal a ser utilizado na formulação de refrigerantes é definida pela legislação. Logo, os valores apresentados anteriormente são baseados aí na legislação de alimentos. Para o suco de frutas, a legislação define também os teores mínimos de Brix e de acidez titulável exigidos. Os sucos concentrados podem sim ser utilizados em lugar do suco simples, pois na diluição com água carbonatada vai se obter maior autenticidade do aroma da fruta, desde que o processo de concentração não descaracterize. Por exemplo, uma concentração com o uso de calor direto pode muitas vezes transferir um sabor de fruta cozida para o produto que não é desejado. Além disso, o suco concentrado apresenta outras vantagens de utilização. Facilidade de transporte e armazenagem devido ao volume reduzido. No processo de concentração, se tira grande parte da água e a água pode ser facilmente readicionada. E, por estar concentrado, provê também melhor conservação desse produto. Também pela redução da atividade de água. Então, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso. Um abraço a todos.